te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, meu Deus. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais esse tijolinho aqui. Vamos gravar hoje o finalzinho de Gênesis e o início de Êxodo. Deixa eu ver aqui. É Gênesis 49:50. Depois Êxodo. Sim. Então nós vamos gravar hoje o final de Gênesis e o início de Êxodo. Antes de começar, como eu sempre falo aqui, se você puder entrar, dar um likezinho, né, no último vídeo que a gente viu foi esse aqui, ó. O reencontro de Jacó e José. Esse foi o dia que a gente viu, foi o último vídeo que nós vimos, né? Nós falamos sobre esse tema aqui. É que você vem nas perguntas, se você quiser responder, tá bom? Fica à vontade aí, deixa o like, não esquece de deixar o like, tá com um pouquinho like, ó. Deixa o like pra gente poder continuar alcançando mais vidas, beleza? Esse número aqui não é por vaidade não, tá? É só pra gente poder alcançar mais e mais pessoas pra honra e pra glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos aí continuar a nossa leitura diária da Bíblia. Gênesis 49.
Israel abençoa seus 12 filhos. Lembrando que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leite de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Não foram eles dois que foram lá na cidade e matou um monte de gente por causa da irmã? Simeão e Levi. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o poço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A sua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Uau! Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecheiros o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios de sua madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros externos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Engraçado que aqui, a impressão que eu tenho é que Jacó ele foi tomado por Deus aqui, e essas palavras são palavras de Deus proferidas por Jacó, né, para os seus filhos. Você vê que tem bênçãos aí, mas tem algo que não parece ser tão bom assim, né? Que a gente está acostumado a ouvir só coisa boa, né? Ou a gente só quer ouvir coisa boa.
mas nem sempre são coisas boas que houve. Jacó falece e é sepultado. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca sua mulher. Ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Uau, olha só que coisa incrível. Deus permitiu que ele visse seu filho, que ele liberasse uma palavra para cada uma das 12 tribos de Israel. Muito incrível, né? Aí depois ele partiu. Os funerais de Jacó. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Caramba. E os egípcios os choram 70 dias. Choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalos, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e colorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiam a sepultar seu pai. A exemplar misericórdia de José. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de tua morte, dizendo: Assim direi a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões do seu servo, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Eles estão mentindo, então, porque eu acho que o pai dele não falou nada disso, né? Estavam com medo. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: Não temais, porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles, a morte de José. José, pois, habitou no Egito, e ele a casa de seu pai, e viveu José 110 anos.
Ou seja, não viveu tanto assim, né, quanto os outros, né? E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Repare que o embalsamaram, acho que isso aqui era um costume egípcio, né? De embalsamar. Vê que nos outros não teve esse detalhe aqui. Vamos avançar então para Êxodo 1. Passamos, caramba, olha quanta coisa a gente leu, olha só. Nós lemos isso tudo aqui, ó. 50 capítulos de Gênesis. Terminamos aqui, demos um check aqui, ó. Conseguimos aqui terminar todo esse livro aqui de Gênesis. Agora estamos em Êxodo. Livro de Êxodo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu queria, antes de começar, fazer uma coisa que eu não fiz no outro. Ver a introdução do livro. Então cliquei aqui na introdução, vamos ver quem é o autor. Autor, Moisés, data provável 1440 a.C. Palavra-chave, saída, Êxodo quer dizer esse nome aí, saída. Fonte, experiências de Moisés e do povo, registro de fatos e milagres feitos por Deus, desde o Egito até a peregrinação no deserto. Ordens e leis de Deus dadas a Moisés. Uma vez eu me perguntei por que o povo ficou preso, né? Como é que eles chegaram naquela situação de ficar escravo? A resposta é, nós aprendemos aí nesses últimos vídeos, a resposta está na própria Bíblia. O povo virou escravo devido à fome, a grande fome naquela época que teve. Principais personagens: Moisés, Joquebed, Arão, Miriam, Faraó. Resumo: Êxodo significa sair. O livro relata a história de Israel se tornando uma grande nação, porém escravos, debaixo do jugo dos egípcios. Depois de muita tribulação e de angústia, Deus envia praga sobre o Egito e o povo de Israel é liberado. Retrata também a promulgação da lei e a edificação do tabernáculo junto com a instituição de um sacerdócio especial em Israel. O povo de Israel chega ao Egito com uma família de 70 pessoas e ao sair a população é de aproximadamente 600 mil. Uau! Quase 10 vezes mais, hein? Que? 70 pessoas? E sai com 600 mil? Caramba! 1.000? Se fosse 1.000 seria 70 mil. 10 mil vezes mais? Uau! Coisa pra caramba! E o livro de Êxodo foi escrito depois da construção do tabernáculo e da recepção das tábuas da lei. Aqui tem alguns tópicos, né, que vai falar do Êxodo: a escravidão do povo, o chamado de Moisés, praga do Egito, a fuga do Egito, Israel no deserto, as tábuas da lei, instrução para a construção do tabernáculo, instrução aos sacerdotes, desobediência do povo, perdão de Deus, instruções do tabernáculo. E Deus habita no meio do povo. Vamos então começar aqui no Êxodo 1. O sofrimento dos filhos de Israel. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas, José, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, a opressão do Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós.
Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maioria de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigava com dureza. A ordem do rei às parteiras. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Uau! Êxodo 2 e o último de hoje, capítulo 2 de Êxodo. Nasce Moisés, o libertador. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Foi uma pergunta, acabei falando errado. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Tu vê, eu acho interessante que sempre os nomes tinham significado, né? Moisés significa porque das águas tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto.
Ouvindo, pois, Faraó a este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse a suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com ele, com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino foi em terra estranha. Aí o significado de Gerson. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Uau! Nós terminamos aqui mais um dia. Que Deus abençoe a vida de cada um. E no próximo tijolinho a gente vai continuar aqui essa história incrível aqui em Êxodo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.